Olá, enfermeiro e técnico de enfermagem, bem-vindo ao canal onde a gente pratica enfermagem do trabalho. Eu sou a Soraya, sou enfermeira do trabalho e ensino profissionais da enfermagem a atuarem com segurança na enfermagem do trabalho. A enfermagem do trabalho é uma área mais administrativa, menos assistencial, mas você precisa aprender a correlacionar todos os temas. Então, tudo que você aprendeu na sua formação, você pode pôr em prática a qualquer momento, porque a gente está no dia a dia lidando com pessoas. Então, dúvidas do processo saúde e doença, dúvidas de atestado, dúvida do atestado da família, de um exame, tudo pode vir para a gente no ambulatório da empresa. E por que isso acontece? Porque na enfermagem do trabalho, a gente presta atendimento, a gente presta cuidados para um grupo específico de pessoas. E nisso a gente cria vínculo. O que é muito bom. Isso é um facilitador gigante quando você entende todo o processo de enfermagem aplicado à enfermagem do trabalho. Se você não gosta de saúde preventiva, talvez isso fique um pouco mais complicado, porque naturalmente você vai ter que lidar com as pessoas que não estão doentes. E naturalmente você já sabe lidar com as que estão doentes, porque a gente é formado no sistema assistencial. Então, na aula de hoje, a gente vai conectar a assistência com a lei, com a sua conduta. A gente vai praticar um dos tipos de atendimento na enfermagem do trabalho. E esse exercício é para você começar a estruturar o seu raciocínio, a sua carreira de uma forma sólida na enfermagem do trabalho. E isso serve de aquecimento para um evento que vai acontecer nos próximos dias, que é a jornada Enfermagem do Trabalho na Prática, onde eu vou trazer informações importantes que vão te dar o caminho para você trilhar a sua carreira na enfermagem, mas de uma forma segura. E por que eu sempre bato nessa questão de segurança na enfermagem do trabalho? Porque em muitas empresas o time da enfermagem é muito pequeno. Às vezes tem um profissional no horário de trabalho e as dúvidas podem surgir. E essas dúvidas, com o passar do tempo, se você não tem resposta, se você demora para ter resposta, o profissional pode se frustrando, ele pode ficar com receio de tomar essa ou aquela decisão e às vezes a gente precisa ter esse time de tomar a decisão rápida porque tem uma pessoa ali na nossa frente que deseja um atendimento e que muitas vezes precisa de uma resposta. Então, para você aprender a fazer esse alicerce de uma forma sólida, a jornada vai para o ar para te trazer informações que vão te ajudar e muito na sua carreira. E hoje a gente vai falar de um tema que está na norma, né? Então, quando a gente fala assim, ah, está na norma, tem gente que acha que é impossível, né? Que não gosta de norma, que não gosta de lei. Mas eu vou compartilhar minha tela para você ver que é super possível e que é mais simples do que você imagina, eu tenho certeza absoluta disso. Aqui é a NR7, né? A NR que é quando você falar de enfermagem do trabalho, essa norma ela tem que estar com um asterisco do lado, tem que ter um luminoso, alguma coisa assim, porque ela é o carro-chefe da enfermagem do trabalho. Através dela que a gente tem a nossa base de atendimento. E você não precisa decorar os itens da norma, mas você precisa entender que o contexto dessa norma é o que vai pautar a sua conduta. O que é isso, Soraya? Você vai ter que interpretar os itens, né? E saber aplicar isso no dia a dia. Então, esse é o exercício que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer a interpretação de um item, mas com uma situação prática para você se apropriar desse conhecimento. E antes que você me pergunte, ah, Soraya, eu não consigo lidar com norma, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Calma que é muito tranquilo, você não precisa comprar livro nenhum. Se você colocar no Google, ó, NR7, opa, NR7. Você vai ter acesso ao site do governo. Você vai descer sua tela, ó, tem ela bonitinha aqui para você baixar em PDF, tá? Então não tem mistério, não tem desculpa, você pode acessar de qualquer lugar para você começar a se familiarizar com a NR7. Então, o item que a gente vai falar hoje está aqui na página 2 e ele diz respeito ao item 7.3.2.1. O PCMSO deve incluir ações de, a gente vai falar isso aqui, ó, vigilância passiva da saúde ocupacional a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procuram serviços médicos. O que é isso? Vigilância passiva. Se é passiva, é algo que vem para você. Da saúde ocupacional, da saúde dos trabalhadores. A partir de informações sobre a demanda espontânea.
Vigilância passiva, demanda espontânea, você vai fazer o link dessa informação de empregados que procuram os serviços médicos. Então, não é qualquer empregado, é o empregado de uma empresa que trabalha em regime de CLT e não é qualquer serviço médico, é o serviço médico da empresa. Por quê? Pode ser que tenha outras interpretações, outros serviços envolvidos? Sim, mas aqui a gente vai interpretar a norma e trazer para a realidade de um ambulatório de saúde ocupacional de dentro de uma empresa ou de empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Esse é meu objetivo, você saber qual é a situação que pode chegar para você resolver e como você vai fazer isso. Então, a gente está falando de vigilância passiva de demanda espontânea, certo? Então, o que é vigilância? Aquilo que você cuida, certo? Deixa eu parar de compartilhar para a gente conversar mais de perto. Bom, se é uma demanda espontânea, é alguém que veio para a gente. Normalmente, essa pessoa que vem, ela tem uma queixa, ela tem um pedido, ela tem uma dúvida ou ela tem um atestado. Então, não importa o tipo de demanda espontânea. O que importa é você entender aquilo que você precisa fazer para prestar o atendimento para esse trabalhador. A grande maioria das doenças ocupacionais, por exemplo, começam com demandas espontâneas quando a pessoa começa a vir várias vezes no ambulatório da empresa. Uma dor que se repete, um desconforto que vem acumulando ao longo do tempo, a queixa vai aumentando, e essa é uma demanda espontânea. Outra demanda espontânea, também falando de doença, é o atestado, quando a pessoa começa a trazer atestados frequentes com a mesma patologia ou similar, né? Então, vamos imaginar dor na coluna. Então, às vezes é dor lombar baixa, às vezes é dor cervical, às vezes é dor torácica, às vezes é dor aguda. Então, são dores que se repetem e que sinalizam alguma coisa que você tem que entender que acenderá uma luzinha na sua cabeça. Então, essas frequências necessitam um cuidado que é a vigilância em saúde. Quando a gente fala em demanda espontânea, aquilo que vem para a gente, por essas situações que eu mencionei para você, mas que não adianta você ouvir e fingir que não ouviu. Por quê? Lembra que eu falei de vínculo? Quando a gente tem vínculo, a pessoa vai voltar no dia seguinte, vai voltar na semana seguinte, vai voltar no mês seguinte, e vai chegar algum momento que ela vai te cobrar uma resposta, ela vai te pedir ajuda, né? Então, eu sempre digo que o ambulatório da empresa é o local onde as pessoas buscam informações da saúde e informações aleatórias. Por quê? Porque é um local que sempre tem gente. Então, qualquer informação que a pessoa precise e a pessoa que ela quer não está, ela vai no ambulatório perguntar se você sabe onde está a pessoa. Então, o que vem para a gente é uma demanda que, se você não souber filtrar, você pode sim ter um cansaço, uma exaustão desnecessária, mas você tem que aprender a filtrar aquilo que é importante para você. E como que a gente faz o link da norma com a situação, com a assistência? É super simples. Vamos pegar um exemplo de um atestado. Chegou um atestado para você e que para muita gente é só um atestado, é só para abonar a falta do trabalhador. Mas para você que já me acompanha, você sabe que é importante ter um olhar diferenciado quando aquela doença que está lá no CID do atestado pode ter alguma relação com o trabalho, com a atividade que aquele trabalhador executa dentro da empresa. Então, acende um alerta por uma possível doença ocupacional, por exemplo. Então, qualquer atestado que você receba de doenças que podem ter relação direta ou indireta com o trabalho, você precisa estar atento. Por quê? Quando a gente recebe esse documento, a gente precisa saber a origem do motivo daquele CID, daquela dor, daquela doença. É claro que num atendimento durante o recebimento do atestado, você pode não ter todas as respostas para o trabalhador, mas você pode começar a mapear o seu plano de atendimento. O que eu quero dizer com isso? Se você recebe um documento que pode ter relação com o trabalho, como que você mapeia a sua atividade? Você vai perguntar se ele fez algum exame complementar, há quanto tempo a pessoa tem aquele desconforto, se teve algum acidente que ele se lembre, caiu da escada, sofreu um acidente de carro, já faz algum esporte, né? Um esporte de ponta, um esporte que desgasta naturalmente algum segmento corpóreo. Então, a gente precisa entender esse contexto inicial, porque na fala do trabalhador, lembra? Demanda espontânea? Na fala do trabalhador, você pode
pescar informações, né, ter a curiosidade, entre aspas, de buscar com ele dados que podem fazer a conexão do seu atendimento. E o seu plano de cuidados, no caso de uma provável doença ocupacional, por exemplo, pode se iniciar naquele momento, quando vem um atestado ou quando vem um resultado de uma ressonância. Ele vai até o ambulatório e fala: Soraya, eu fiz a minha ressonância porque eu tenho uma hérnia, eu estou com dor e eu queria saber o que eu posso fazer na empresa porque eu estou com desconforto, eu não estou conseguindo trabalhar. Então, se a pessoa te traz todas essas informações que são riquíssimas, você não pode simplesmente ignorar ou pegar o exame dele, engavetar e fingir que nada aconteceu. Ele está te pedindo uma ajuda. Então, essa é a hora que você vai fazer a correlação do assistencial com o ocupacional. São duas coisas que precisam correr em paralelo. Quando você tem um atestado que tem tudo isso de informação, a primeira sugestão que eu dou para você é agendar um horário com o médico do trabalho. Por quê? O médico do trabalho, além de fazer anamnese, correlacionando a atividade com o exame que ele trouxe, com o diagnóstico que ele pode já ter trazido de um ortopedista, por exemplo, ele vai ter insumos para deixar aquilo registrado e iniciar um processo de investigação de doença ocupacional. Isso se a doença do trabalhador pode ter alguma relação com a atividade que ele executa na empresa. Se não tiver relação nenhuma, ainda assim, quando ele comenta que tem um desconforto, que talvez ele não consiga trabalhar, que ele está com dor para trabalhar, que ele não está conseguindo trabalhar, mesmo que a doença não seja ocupacional, também é um pedido de ajuda. Por quê? Se o trabalhador relata que ele tem algum desconforto e ele continua na mesma atividade, esse desconforto vai se agravar e vai piorar. Então, na medida que essa informação espontânea chega para você, você precisa traçar seu plano de cuidados, alinhado, obviamente, com os outros membros do SESMIT, alinhando também com o ergonomista, se a empresa tiver, com o fisioterapeuta, com outros profissionais da saúde que possam, de alguma forma, facilitar o atendimento desse trabalhador. É muito difícil uma situação que você tenha a resposta pronta para aquele momento, mas você entendendo que você tem um plano de ação a ser direcionado, fica muito mais fácil. Como que pode ser esse plano de ação, esse plano de cuidado? Se de repente ele tem a queixa, mas ele está investigando, você vai perguntar: quando você vai então com o médico? Que remédio que ele te prescreveu? Qual o exame que ele te pediu? Né? Então você vai mapeando já a história da doença daquele trabalhador para você pontuar a sua conduta. Então, se ele diz para você: eu vou passar com o ortopedista semana que vem. Ótimo, que dia que é a sua consulta? É na segunda? Então eu vou agendar terça-feira para você passar com o médico do trabalho para a gente ver como que a gente pode te ajudar para que você consiga fazer o seu tratamento enquanto você trabalha e, se for possível, conciliar as duas coisas, porque às vezes não é possível. Então a gente já vai sinalizando as etapas do processo, né? E se ele tiver alguma dúvida, chama ele para conversar, uma consulta de enfermagem, olha lá a sua história, há quanto tempo ele está sentindo aquela dor, qual é o evento que ele pode estar relacionando. Tem muitos trabalhadores que buscam pura e simplesmente uma causa de alguma doença que ele possa colocar a culpa na empresa. Mas tem os trabalhadores que realmente fazem alguma outra atividade externa e que não tem nem como a gente tentar caracterizar a doença como sendo ocupacional. Mas, como eu te falei, você precisa ter esse olhar assistencial para você atender este pedido de ajuda. Lembre-se que é sempre um pedido de ajuda. E se ele está te procurando, é porque o vínculo te permite isso, é porque você está num papel de receber essa informação e o seu papel é fazer a vigilância desse tipo de trabalhador, certo? Então, aqui eu dei um exemplo de um atestado que chegou para você, de um atestado ortopédico, que é muito comum nas empresas, que tem trabalhos manuais, trabalhos operacionais, e que podem sim desencadear um processo de investigação para a gente saber se é ou não uma doença ocupacional e qual o plano de atendimento. Lembrando que a gente sempre precisa fazer as duas coisas andarem juntos, o assistencial e o ocupacional.
Ainda que eles consigam andar em paralelo, é importante periodicamente você chamar essa pessoa para ver como que está evoluindo o tratamento. Por quê? Às vezes tem um agravamento, às vezes tem um exame que tira ele da condição que ele estava, ele tem uma melhora na dor, então você mantém o seu vínculo que já foi iniciado e vai ter informações tempestivas para colocar no prontuário. Isso é super importante porque no futuro pode facilitar a interpretação na hora de fazer um processo de evolução de doença. Então, quando a pessoa traz uma ressonância que teve um agravamento e você tem esse registro anterior, é super importante e é um facilitador para ver realmente a ordem cronológica dos fatos, o tempo que demorou ou como foi a evolução dessa doença. Então, quando a gente tem essa possibilidade de fazer atendimentos periódicos para acompanhar essa evolução e a involução da doença também é super importante. Então, a vigilância, quando ela vem de uma forma passiva, são por essas questões. O trabalhador tem algum desconforto, o trabalhador tem alguma dúvida, e isso pode ser um facilitador quando você está lá, né, na linha de frente. Eu sempre digo que a enfermagem está lá sempre disponível, né, para você receber essa informação e saber internamente como conduzir. E quando eu digo internamente para conduzir, é porque existem processos que dependem de outras áreas, né? Então, eu mencionei com você ergonomia, o próprio SESMIT, mas em alguns momentos você pode ter que acionar o RH, você pode, de repente, contar com o serviço social, se for um caso de benefício do INSS, por exemplo. Então, você precisa saber quais são as áreas correlacionadas que vão facilitar o seu trabalho e que vão complementar esse processo de vigilância passiva, porque é a informação que vem, só que você precisa acionar as áreas correlacionadas para aquele tipo de atendimento. Vamos imaginar que é um atendimento relacionado a uma importunação sexual que aconteceu dentro da empresa. Você vai ter que seguir o código de ética da empresa e cumprir aquilo que é necessário para que seja apurado. Agora, quando essa importunação vira uma agressão, é dentro da empresa. O que que você tem que fazer? Então, imagina que esse tipo de situação, por mais desconfortável que seja, é um pedido de ajuda, é um atendimento que a gente tem que fornecer. E qual que é a relação desse tipo de vigilância com o PCMSO? Esse tipo de vigilância, esse tipo de doença, a priori não tem relação nenhuma com o trabalho, mas ela pode culminar numa alteração em relação ao exame clínico, o exame físico, o exame psicológico daquele trabalhador. E aí, se você tem esse pedido de ajuda, você tem esse registro, você vai fazer a vigilância da saúde desse trabalhador. Então, é importante que você entenda que tudo que você recebe de informação é importante e que a assistência é um facilitador gigante. Se você não tem esse olhar humanizado, não importa o motivo, você não vai saber o que fazer com aquela informação. O trabalhador vai chegar até você, vai pedir um analgésico, você vai entregar, ele vai embora e o seu dia continua. Ele vai voltar no outro dia, você vai fazer repetidas vezes a mesma ação sem ter resolução. Então, você que já me acompanha, já sabe que a gente precisa entender o que precisa ser feito, certo? Então, quando a pessoa procura demais, algum motivo tem. Sugestão que eu te dou para isso: chama a pessoa, marca um horário e vamos conversar. Conta para mim o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar, porque eu estou percebendo que você está vindo aqui sempre em busca de analgésico e eu queria saber se eu posso te ajudar de alguma forma. Se a pessoa tiver confiança em você naquele momento, ela já vai falar. Se ela não tiver, ela vai se retirar, talvez ela pense, ela reflita sobre a sua tentativa de ajudar e aí a pessoa volta para você de fato poder ajudar. Então ele te conta a história dele e você precisa saber o que fazer. Então, quando esse tipo de situação é uma dor, né? Pode ser uma dor dele, pode ser uma dor de um ente da família dele, e aí ele pede uma orientação para você. E lembra que qualquer sofrimento que ele esteja passando pode impactar diretamente no rendimento dele,
na atenção, na concentração, e dependendo da atividade que essa pessoa executa, você tem que tomar uma ação. A ação de avisar ao gestor, com a permissão do funcionário, de que ele está passando por uma situação que pode, de alguma forma, influenciar na concentração, na atenção dele, e ele pode se expor ou ele pode expor alguém a um acidente de trabalho. Veja que uma parte assistencial, que é um acolhimento que a gente faz num posto de saúde, por exemplo, pode ter um desdobramento com o seu olhar de saúde ocupacional, e isso está na norma, você tem que fazer a vigilância, né? Você tem que estar atento. E por isso que nós da enfermagem temos que ter esse olhar de cuidado. As pessoas, quando a gente tem vínculo, elas procuram a gente e a gente sabe mais ou menos como é o comportamento. Ele é meio que linear. Quando ele tá para mais ou para menos, chama atenção e é quando você precisa atuar, né? Então, uma felicidade extrema, o que que aconteceu? A pessoa vai dividir com você, se ela tem vínculo com você. O que tá provocando uma tristeza, um sofrimento, a pessoa também tende a se abrir com você. E sempre a gente tem que saber como é a atividade daquela pessoa dentro da empresa. Você não precisa saber exatamente passo a passo, mas é importante que você conheça o processo de trabalho da empresa como um todo, para você fazer referência. Se ele falar, eu trabalho na linha X, e você sabe qual é o risco envolvido naquela linha X, vai te acender um alerta para você falar para ele, olha, fulano, eu entendo sua situação, você sabe que é complicado a linha que você trabalha em relação a ter concentração, que você pode se expor a um acidente, pode ter um prejuízo muito maior para você. Você me permite chamar o seu gestor e contar para ele que você não está bem e que você não pode ficar hoje naquele setor, naquela atividade? Ou se ele quiser contar o problema em si para o gestor, é o papel dele. A gente precisa lembrar do sigilo. A gente não pode contar o motivo, mas a gente pode pedir permissão para a gente falar que ele está em sofrimento e que isso é um sinal de alerta e que você está avisando que ele pode se expor a uma situação insegura. Então, esse é o nosso papel de vigilância. Perceba que nem tudo que a gente atende na empresa tem relação com a doença ocupacional, mas que você pode prevenir um acidente de trabalho. Atualmente as pessoas falam muito de saúde mental, mas você parou para pensar que esse fator saúde mental, ele é um processo que está se acumulando ao longo do tempo e que veio à tona, obviamente, pela pandemia, isso não é novidade para ninguém, mas que a gente está aprendendo ainda a lidar com essas situações? Quantas e quantas pessoas não acreditavam que era um surto psicótico até presenciar um? Quantas e quantas pessoas duvidaram de pessoas deprimidas em relação ao seu diagnóstico, dizendo que era frescura? Então, a gente precisa estar dentro da empresa para fazer essa vigilância passiva com o olhar mais neutro possível, lembrando que a gente está falando com uma pessoa que tem sentimentos e que a gente precisa respeitar não só esses sentimentos, mas a gente precisa avisá-los que aquilo pode ter uma consequência dentro da empresa. O seu papel é prevenir acidente, é prevenir agravos, e nesse meio de campo você vai cruzar a assistência com o que está na norma, com o que você precisa fazer na posição de cuidador. A gente nunca pode esquecer que a gente está lá para prestar um cuidado. Nem que seja o cuidado de avisar para o gestor que naquele momento o trabalhador não tem condições de voltar para o seu setor. Imagina um trabalhador que está com um filho hospitalizado. Ele vai ter pleno domínio de todo o seu raciocínio, de toda a sua concentração para fazer uma atividade muito minuciosa? Não vai. Naturalmente, esse trabalhador tende a procurar o gestor e falar: pô, cara, tô com um problema, meu filho está internado. E naturalmente, as pessoas mais humanas vão entender e não precisa nem falar muito. É o suficiente para o gestor entender qual é o papel dele e tirar aquela pessoa dessa situação que pode expor a um acidente ou que pode provocar um acidente ou que pode dar um problema na linha de produção ou que pode atrapalhar o serviço, né? Depende do produto final da empresa. Então, você precisa ter esse olhar humanizado e sempre conversar de forma muito transparente com o trabalhador, avisando quais são as etapas do processo que você precisa seguir.
Então, você vai explicar qual é a cultura da empresa, você vai dizer o que está na norma, você vai dizer como que é a prática do dia a dia da empresa. Então, esse é o nosso papel de vigilância. É de cuidado? É cuidado, sim, mas é também o momento da gente estabelecer o vínculo para que as pessoas se sintam acolhidas pela enfermagem e que numa situação real mesmo de sofrimento, de doença, de acidente, você já tem esse vínculo pré-estabelecido e é um facilitador enorme quando a gente precisa ter mais informações de saúde. Então, eu sempre aviso ao trabalhador que quando eu pego o telefone dele, eu falo, eu vou ligar para saber como que você está. E eu ligo realmente. Então, tudo que você combinar com ele, faça. Faça porque vai ter uma primeira vez e se houver uma segunda vez, ele vai te procurar de novo. Se houver um colega no setor, ele vai falar, vai lá no ambulatório, fala com a Soraya, ela vai te ajudar, ela vai te dar a atenção que você precisa, ela vai te dar orientação. Então, isso é super importante na saúde do trabalhador, porque dia a dia somos nós que estamos lá. E quando a gente fala de saúde preventiva, a gente tem que lembrar que o vínculo é importante e que a pessoa quer uma resposta. Se você não dá a resposta, ele vai buscar. E se você em nenhum momento nem sequer fazer um movimento para que ele tenha a resposta, ele nunca mais vai te buscar. E aí vai ser tarde, porque você pode ser aquele profissional da enfermagem que quando a pessoa chega lá no setor fala assim, ah, não vai lá agora não, é fulano que tá, espera Beltrano chegar porque aí ele vai resolver seu problema. Então, seja a pessoa que vá resolver o problema e lembrando que quando você diz para a pessoa de uma forma sincera, eu não consigo resolver, eu preciso de X tempo para acionar as pessoas envolvidas e te dar uma resposta. Você me dá esse tempo? Essa é a resposta que você tem naquele momento. Nem tudo tem resolução imediata. Muitas atitudes que a gente toma dentro da empresa são pontuadas em condutas que dependem de outras pessoas, de outros setores. E pessoas têm agenda, pessoas têm férias, pessoas têm outros compromissos que nem sempre pode te dar aquele retorno imediato. Então, se é uma situação que você não tem você tem que acionar as áreas, mas que não é um caso de vida ou morte, você vai ser franco, dando essa resposta para o trabalhador. Eu preciso de X período, você me dá esse tempo? Esse é o prazo que eu preciso. E se você combinar com ele, cumpra seu prazo. Seja franco, esteja disponível para atender dessa vez, porque da próxima vez ele já vai vir com tudo mastigadinho para você e dizendo assim, ó, tá aqui meu exame, eu fiz o que você pediu, o médico disse isso e eu preciso da sua ajuda porque isso está me atrapalhando no meu trabalho. E isso está tirando o meu sono porque eu estou preocupado. Então, é um facilitador para o seu segundo atendimento, para o seu terceiro atendimento. Então, vamos lembrar de humanizar o atendimento que a gente presta dentro das empresas, porque é a minoria das pessoas que nos procuram com dor, porque o nosso papel lá é prevenção. Quantos e quantos trabalhadores vão lá porque você chama somente no exame ocupacional? A maioria. Então, aqueles que é a minoria, você precisa exaustivamente manter o seu vínculo, fazer o seu acolhimento e dar andamento naquela questão que chega para você. Então, você pode muitas vezes precisar de um horário para o médico do trabalho fazer uma consulta e dar a resposta final que ele precisa? Com certeza, isso é parte do processo. A gente não está lá para dar o diagnóstico, a gente não está lá para dar a resposta que ele quer, a gente está lá para ser um facilitador. E na medida que você consegue ter esse papel, você vai fazer naturalmente o seu processo de vigilância passiva. As informações vão chegando até você. Então, sempre que você tiver que receber um atestado, fique atento aos motivos daquele atestado. A quantidade de dias importa, a frequência dele ir ao pronto-socorro, dele procurar um X especialista ou Y especialista, importa. Tudo isso é papel da enfermagem de fazer o filtro e de buscar as informações que são necessárias para você traçar seu plano de cuidados. As informações não vão vir prontas, é um quebra-cabeça
quebra-cabeça que você vai ter que montar. Só que você só consegue fazer esse quebra-cabeças com resultado positivo, com todas as peças, quando você está disposto a fazer esse acolhimento bem feito, a pegar esse documento que era só um atestado e transformar aquilo num plano de cuidados de saúde. E saúde, que eu digo, é a enfermagem atuando junto com o médico, com o fisioterapeuta, com quem necessitar e apoio da segurança do trabalho. Muitas vezes a gente depende da segurança do trabalho para ter informações em relação à atividade, aos riscos do ambiente, para ajudar no plano de cuidados como um todo, né? Então, você tem o seu plano de cuidado enquanto enfermagem, que é ser um facilitador nesse tipo de situação, mas você pode ter a necessidade de incluir no seu plano de cuidados o papel do SESMIT, por exemplo. Então, quando a gente fala de vigilância passiva por demanda espontânea, é você ter os seus ouvidos muito abertos e atentos para você receber a informação que o trabalhador traz, porque ele traz essa informação de alguma forma para você. Combinado? Então, só para você lembrar que a jornada está chegando, é um evento onde você vai conseguir ver o caminho para você atuar com segurança na enfermagem do trabalho. E quando você entende que você consegue construir essa sua habilidade de cuidar, você consegue trazer as informações do assistencial e confrontar com a norma, que foi o que a gente fez hoje aqui nesse exercício, você vai conseguir atender qualquer tipo de atendimento. Então, essa regra de você ter ouvidos abertos e você traçar um plano de cuidado, sendo franco quando você não tem a resposta, mas pedindo um prazo para você entregar essa resposta, indicando quais áreas que podem, de repente, ajudar e que pode demandar mais tempo, você está sendo franco de traçar um plano aberto, um plano que vai poder trazer tranquilidade para aquele trabalhador naquele momento e que você vai começar a traçar esse plano com clareza. E sempre que você tem essa noção de que esse plano precisa acontecer, esse plano é sólido, vai ficar mais fácil, porque você vai saber como lidar no primeiro caso, quando vier o segundo, vai ficar mais fácil, o terceiro, o quarto, e sempre que isso chegar para você. Então, esteja atento para fazer sempre um bom acolhimento, uma boa anamnese e um bom registro em prontuário, porque a gente não é obrigado a lembrar de tudo. Então, use e abuse do prontuário, use e abuse dos canais de comunicação da empresa quando você tenha alguma situação que pode ser mais delicada, mais constrangedora, uma questão ética. Tem que sim usar os recursos e as ferramentas que a empresa oferece. E se ela não oferece, você pode provocar esse movimento com o RH da empresa, com o jurídico da empresa, porque sim, esse tipo de situação chega para a gente dentro do ambulatório também, certo? Bom, esse era o recado de hoje. Só para a gente finalizar, eu quero relembrar que as inscrições para a Jornada Enfermagem do Trabalho na Prática estão abertas e que eu conto com a sua presença. Vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link também da NR7 e esse item que a gente discorreu hoje, para você só bater o olho na legenda e lembrar do que a gente falou. Conto com você. Até lá!